Desde segunda-feira que eu tô querendo gravar. Desde ontem, né? Hoje é terça-feira. Desde ontem, de manhã que eu tava querendo, mas tava com preguiça de gravar isso aqui. Então eu vou gravar agora, aproveitando o embalo. Antes de mais nada, em que pese aí alguns retardados falar diferente, segundo vozes da cabeça ou leituras do iluminismo, o ser humano é um bicho violento. Aliás, a natureza em si é composta por bicho manso e bicho violento. É o bicho que é feito para ser comido e o bicho que come, o bicho de rapina e o bicho rapinado. E óbvio, basta ver na história aí, o ser humano é um bicho de rapina. O ser humano, onde chega, ele domina. O ser humano destruiu, o Homo sapiens destruiu os outros hominídeos. Seja por meio do estupro, seja por meio de briga, de guerra, acabou, não tem outro hominídeo mais. Todo hominídeo que bateu de frente com o ser humano se lascou. Tem aquelas descobertas arqueológicas dando conta de que o homem de Neandertal tinha uma relação diferente com a natureza e uma relação diferente com ele mesmo, igual encontraram aí fóssil, sei lá se é fóssil que fala, de homem de Neandertal todo quebrado. A pessoa tinha uma condição genética que deixava ela deficiente, um homem de Neandertal com deficiência, e numa idade já avançada, acho que não lembro se tinha 20 anos, sei lá quantos anos tinha, mas que levava a crer, ou melhor, que comprovava que aquele homem de Neandertal que era incapaz de cuidar de si mesmo por si mesmo, incapaz de sobreviver sozinho, foi sobrevivido, foi sustentado pelos outros, os caras tomavam conta dele, coisa que o Homo sapiens até hoje não faz. Muita gente deixa o incapaz para abandono. E agora vocês imaginam na floresta, no meio do ambiente, né, da savana, no meio do ambiente cabuloso, se o Homo sapiens ia ter tempo para cuidar de pessoa doente. Ele ia comer essa pessoa doente, no mínimo. Então nós somos violentos. O ser humano, o Homo sapiens, é violento. É um bicho de rapina, sim. É o bicho que mata. Nem inseto sobrevive dentro de casa. O pobre coitado do inseto que se aventura dentro de casa tá fudido, cara. Ele só tolera os outros animais em duas situações. Na situação de que o animal é útil para ele, então o animal é escravo, seja a vaca que é comida, seja o cavalo que anda, ou na situação em que o ser humano projeta as coisas no animal, que é o caso do pet. O cachorrinho, meu filhinho pet, né, o gatinho. Só nessas situações o ser humano ele só tolera os outros animais se tivesse viés de utilidade, o animal como uma ferramenta. Fora isso, é pau, pedra, meu filho, é morte e tudo mais. O marimbondo que chega, os outros já querem tacar fogo na caixinha de marimbondo. O ser humano é essa bosta aí. Bosta não, o ser humano é violento, violentíssimo, cruel, tem prazer na crueldade, prazer na vilania. Nós somos bichos de rapina, nós somos assim. E nós somos os únicos que subjugamos, matamos e fazemos todas as sacanagens dos outros sem precisar, né? Porque, por exemplo, lá na savana... É nós e o gato também faz isso, né? O gato também faz isso aí. O gato também gosta de caçar, de matar, pelo simples prazer de brincar. Por quê? Porque o gato é de rapina. Nós somos de rapina também. Por isso que virou isso. E eu tô falando isso tudo aqui porque normalmente a gente imagina violência e tudo como atos de pancada, de matança, de sangue, de quebrar. Hoje talvez se tenha um pouco a noção da violência psicológica, da violência moral, que é feita a questão do bullying, das relações de trabalho. Hoje é um pouco falado, mas já se identifica essa violência. Você tem essa violência abstrata, a violência das igrejas, não pode tocar punheta, não pode ver seu corpo, não pode se cuidar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, jejuar, você tem que jejuar, você está com fome, você não pode comer. Temos essa noção dessas violências aí. E as piores violências, é o que eu queria chegar aqui, as piores violências são as violências
sutis nas quais todos nós nos submetemos por, entre aspas, vontade própria. E dessas é o que eu tenho pensado há tanto tempo e é a mais evidente, e as coisas mais evidentes são as mais difíceis de ser enxergadas, né? E a mais evidente, a pior violência que nós todos somos subjugados aí é a violência do calendário e do relógio. Quem foi o pilantra que inventou o calendário e relógio? Olha, nós, seres vivos que somos um composto químico complexo, interações químicas, físicas, elétricas, nós somos isso. Nós temos uma reação química com a luz do sol interage com o nosso corpo, que somos nós mesmos, e produz resultados aí, nós somos fruto disso. Nós vivemos, nós homo sapiens, há 300 mil anos na Terra, em relação com esse ambiente que interage conosco quimicamente. A escuridão tem um efeito em nós, a luz tem um efeito em nós, os cheiros têm um efeito em nós, a forma como a Terra está, a atmosfera da Terra está interagindo, nós somos fruto disso tudo e nós interagimos com isso, nós somos isso. Aí o ser humano vem com a sua, que eu já disse, o ser humano é de rapina. A águia tem a garra e o voo, o felino tem o silêncio, a agilidade, a ferocidade, o ser humano tem a abstração. Essa é a nossa arma. Nós não somos fortes, nós não somos corajosos, nós não somos nada, nós somos espertos, nós somos abstratos, nós somos traiçoeiros. E essa abstração criou uma série, essa capacidade de abstração criou uma série de institutos aí nos quais somos subjugados. E o instituto do relógio e do calendário é o mais violento deles, cara. É o mais violento deles. A gente se desliga da nossa interação físico-química com a realidade para se ligar com uns números num papel, para se ligar num horário abstrato. Foda-se se você precisa dormir mais ou menos. É 6 horas da manhã, tem que levantar, tem que ir. Foda-se se você dá fome 10 horas da manhã, se você dá fome 4 horas da tarde, é meio-dia. Tem que comer, é a hora de almoçar, meio-dia. Foda-se se você quer dormir 6 horas da tarde, cara. Não, 6 horas da tarde você ainda tá no serviço ainda, ó. Se chegar, você tem que dormir 10 horas da noite. Nós nos ligamos de forma violenta a esse esquema abstrato e nos desligamos de forma violenta da nossa interação químico-fisiológica, elétrica, com a realidade que nos cerca e conosco mesmo. Vocês acham que é à toa o ser humano sofrer de tantas doenças autoimunes, tantas doenças mental, tantas doenças de cabeça aí? Vocês acham que é à toa? É óbvio que não é à toa. Isso é fruto desse desligamento da nossa real interação com as coisas, a realidade. A realidade não é desligada pelas abstrações humanas, não. A realidade não é desligada pelas abstrações humanas. O fato da gente necessitar de estar fazendo as coisas à noite e tudo, não retira a nossa necessidade de dormir de noite, não. Nós somos privados do escuro. Nós somos privados do silêncio. Nossa, eu ia falar isso. Nós somos privados. Pelo vizinho, pela Alexa. Cara, isso é a maior violência que se pode existir no mundo. E não me venham dizer que a existência do Homo sapiens depende de calendário e de relógio, porque nós existimos 270, 290 mil anos sem isso. Não tem 10 mil anos que tenha. Eu tô pondo pro alto, Nós vivemos 300 mil anos sem isso. O ser humano, ele tem interações próprias, reais, e o corpo cobra isso aí. O corpo cobra. Não adianta o relógio falar, ó, meio-dia é hora de almoçar. Seu corpo tem suas próprias necessidades. O ser humano advoga contra si mesmo. O ser humano advoga contra si mesmo. Não é à toa. Hoje existe remédio até para a pessoa fazer sexo, cara. Remédio para a pessoa dormir, remédio para a pessoa ter apetite ou para perder. O ser humano está completamente deslocado de si mesmo. A crueldade, a genealogia da moral do Nietzsche tem uma sacada tão violenta que é essa, a crueldade do ser humano, do Homo sapiens, que durante milênios
foi voltada para o externo, o ser humano de rapina, o ser humano que dominou os mansos, e nós somos os mansos, porque os brabos já morreu, cara. Nós somos os mansos, nós somos os escravos, nós somos o último homem. Quem era brabo já morreu, igual os povos originários aqui do Brasil. Os brabos morreram, ficou os mansos, os domináveis. Nós somos aí subjugados com isso aí. O ser humano existiu 290 e tantos mil anos, milhares de anos, sem essas coisas, sem nada disso. A natureza inteira, a existência inteira existe sem isso. A formiga, que você tenta matar de todas as maneiras na sua casa e ela volta, ela existe sem isso. O gavião, o passarinho, o macaco, o rato, os micróbios. Eu estava vendo uma filmagem de um animal que diz que é um fóssil vivo. O animal existe há 500 milhões de anos na Terra. O animal, esse tipo de animal. E ele existe até hoje. Ele não tem relógio, ele não tem calendário, e ele está lá vivendo. O ser humano inventou uma forma de existência que vai acabar com o ser humano está acabado, o ser humano vive fora de si hoje, o ser humano vive doente, o ser humano não sabe o que quer. O ser humano castrado, ele precisa de incentivos para fazer as suas funções biológicas mais básicas. A pessoa precisa de Activia para cagar, a pessoa precisa de Viagra para meter, a pessoa precisa de tomar remédio para poder dormir, precisa de Ozempic para parar de comer. Precisa de Ozempic para parar de comer. Hoje eu ouvi na rádio uma coisa que me deixou estupefato. O cara da rádio conversa nas horas vagas com o ChatGPT. Conversa assim de voz. E o ChatGPT sabe muito. Ele falou assim, o cara falou assim, pergunte ao ChatGPT, fale algo sobre mim que eu não sei, de acordo com as nossas interações. Aí o ChatGPT vai lá e dá a árvore existencial do cara. O ChatGPT, que nada mais é do que um Google compilado com expressões humanas para fingir que é alguém conversando. Cara, nós chegamos no mundo da violência. O Nietzsche, ele já tinha dado alerta, cara. Nós estamos numa fim de linha. Ou se vai para o super-homem, ou se vai para o último homem. E o último homem que ele diz literalmente, é o último homem mesmo, é o homem ir embora da Terra. O homem da vez. Não teve dinossauro na Terra e foi embora? Não teve tigre dente de sabre na Terra e foi embora? Ele conheceu o Red Pill da época, que era o pessimismo do Schopenhauer, aquelas coisas, que é um caminho, é o mesmo... a mesma estrutura. A conclusão é a mesma, apesar de a lógica ser completamente diferente. Você não vai comparar um pensamento de um Schopenhauer, que bem ou mal filosofia é fudido, óbvio que é, mas uma coisa é o cara ter uma construção lógica e tudo e chegar a uma conclusão, outra coisa é um bando de retardado que quer chupar pinto e não sabe pedir, ficar falando essas coisas, mas o resultado final é o mesmo, que é o quê? O término do ser humano, o fim da procriação. E realmente o último homem tem que parar de procriar mesmo. O homem do relógio, o homem do calendário tem que ir embora mesmo. O Freud, no Mal-Estar na Civilização, que é um livro muito interessante, que eu já disse, e que dialoga com a genealogia da moral do Nietzsche, ele diz que realmente a civilização priva o ser humano de liberdade. Tá aí o calendário e o relógio, que são grandes exemplos aí. Porém, na vida natural, na vida selvagem, o ser humano não dispõe de muito tempo para gozar dessa liberdade. Por quê? Porque a natureza é bruta. Os outros animais que disputam conosco os meios de sobrevivência são violentos, são brutos. E o próprio Homo sapiens, nós mesmos, somos brutos conosco mesmos. Então a vida natural é uma vida em guerra. Uma vida em guerra com a natureza, uma vida em guerra com os outros animais, uma vida em guerra com os outros Homo sapiens, sem dúvida. Agora, venho aqui questionar o seguinte: adianta viver uma vida segura e doente? O ser humano hoje tem esse discurso do pet, não sei o quê. O que vale mais? O passarinho preso na gaiola, que ele vai viver 200 anos na gaiola, bonitinho, não tem predador, não tem nada, ou o passarinho livre na natureza?
Todo mundo vai falar que é o passarinho livre da natureza. Só vagabundo, eu ia falar coisas socioeconômicas, não vou dizer não. Só vagabundos que vai querer prender passarinho, né? É uma puta injustiça. Mas o passarinho na gaiola, ele vive muito mais, ele é muito mais seguro, ele tem sombra, água fresca, tem proteção contra os predadores, que na natureza ele não tem. Mas não vale mais um passarinho livre, mesmo suscetível a esses riscos, do que um passarinho aprisionado? E por que que o ser humano... E o pior é isso. Esse vídeo que eu estou fazendo. Se pessoas comuns ouvirem eu falando, por exemplo, pessoas do serviço ouvirem eu falando, vai falar assim, isso, mas isso doidou, fica doido. Como é que vai viver sem calendário, sem relógio? Você tá doido? Você quer virar bicho? Como é que eu vou saber a hora de comer? Você quer virar bicho? Como é que vai ter? Olha, os sistemas logísticos vão ruir se não tiver relógio, se não tiver calendário. Como é que vai fazer? Como é que você vai saber? É justamente isso que eu tô falando. Não precisava de ter essas coisas todas aí. É isso. Você tocou no ponto certinho. Ah, mas você é cara de pau, você compra na Amazon, você usa celular, por que você não vai morar no meio do mato então? Pois é, meu amigo. Pois é. Estamos todos subjugados. Agora, o fato da gente estar subjugado não quer dizer que a gente precisa cantar loas ao que subjuga a gente, não, Você não precisa cantar loas ao que te oprime, não, cara. E o detalhe é o seguinte, essas pessoas que cantam loas e que advogam a vantagem civilizatória são as mesmas que depois vai parar na UTI, que vai morrer no final das contas, as mesmas que precisam de compensações ilusórias, de ficar falando adeus, não sei o quê, aí o futebol, não sei o quê, aí o Estado, não sei o quê. Churrasquinho, pagodinho no final de semana, família, o isso, aquilo. As mesmas pessoas que cantam loas à opressão são as que advogam a necessidade de narcóticos para que se possa suportar essa vida mentirosa, sendo que a coisa é muito simples. Somos um composto químico complexo de interações químicas com as coisas e a gente relega essas interações químicas em prol de abstrações. Ao invés de você acordar na hora que seu corpo precisa, você acorda na hora que o despertador te chama. Ao invés de você viver a vida no seu ritmo, você vive a vida, meu Deus, já é 10 de dezembro de 2024. Quem que inventou essa porra aí de 10 de dezembro? Quem que inventou essa porra de segunda a sexta? De sábado e domingo você descansa. Para quem é 5 por 2, né? Porque tem outros regimes aí que inclusive as pessoas defendem. Ninguém se questiona isso. As pessoas nascem e acreditam que isso veio do mundo, foi Deus que fez assim, né? E aí força seu corpo a se adaptar num sistema brutal. E depois se assusta de se adoecer. Você força num sistema brutal, você não come quando você precisa, você não dorme quando você precisa, você não faz sexo quando você precisa, você não caga quando você precisa, você não tem um momento de silêncio, quando você vive completamente deslocado de si mesmo. E a natureza cobra. O Jeff Goldblum, naquele filme do Jurassic Park, ele fala, a natureza sempre dá um jeito. E dá. A pessoa adoece. E hoje nunca se viu... E as pessoas não prestam atenção do corpo, tá reclamando de alguma coisa, aí vai lá e toma um narcótico, um remédio, um veneno. Um antialérgico. O remédio que eu tenho mais birra chama-se antialérgico. A pessoa tem alergia do negócio. Ao invés dela parar com um negócio, ela toma um remédio para suportar um negócio. E depois não quer pegar câncer, não quer adoecer, não. O corpo, a natureza, ela é cabulosa, cara. Ela tem necessidades que são... Você não consegue esconder. Ele funciona da seguinte forma. Quando você tem contato com alguma coisa que te dá alergia, igual, por exemplo, te dá manga, do leite da manga, o corpo produz estamina para combater aquele alergênico que você tomou contato. O antialérgico, o que ele faz? Ele combate, ele é anti-histamínico, ou seja, ele é anti aquele produto que o seu próprio corpo criou para combater a alergia. É igualzinho o antitérmico. Porque é igualzinho antitérmico. A histamina que você produz no seu corpo é para dizer assim, tem alguma coisa que te encostou aqui que fez mal, igual a manga, né? Já me dá todo mundo de urticária. Para de comer, para de ter contato com isso aí. Só que a gente toma antialérgico, quando toma antialérgico, você nunca descobre
sobre o que é que te causou. É uma reação de combate contra aquela coisa externa que está fazendo mal pro organismo, é uma defesa. Aí você, ao invés de falar, puta que pariu o corpo, deixa eu parar de comer isso, não. Você fala, ô sistema regulador do corpo, fica quietinho aí que eu quero comer essa porra, tá? Você que se vira. É igualzinho o antitérmico. O corpo aumenta a temperatura para que os anticorpos consigam trabalhar de forma mais eficiente contra o micro-organismo que está tentando invadir o seu sistema. Aí você toma o trem para você ficar com a temperatura normal. Você atrapalhar o seu corpo. E aí, a natureza é fogo, mano. Porque a natureza está tentando viver. Está tentando viver. E você forçando. Uma hora a natureza fala assim, quer saber? Que se lasca, já que eu não posso viver mesmo, então vamos embora, vamos morrer. Tipo a água que quer, vamos morrer. Quer romper, a água que quer ir, o rio que quer passar, o cobrinho que quer ir. Tanto bate até que fura, então a água vai indo, e aqui o que acontece? Ela, se ela for represada, ela sai de alguma forma. Quando, por exemplo, tem uma chuva muito grande, o rio que está represado, o que faz? Ele transborda, não tem jeito, a natureza vai mais forte mesmo. E é por isso que o Nietzsche vai dizer que do Paleolítico para cá, desde quando... Isso é na antropologia especulativa dele, tá? É antropologia especulativa. Desde quando as bestas louras, os seres humanos de rapina, dominaram os demais e arrancaram esses demais da vida animal e transformaram numa vida abstrata, numa vida de consciência, numa vida de linguagem, porque, como diz ele, a linguagem surgiu muita importância para duas coisas. Um, para alertar perigo ou pedir socorro, e outro, para que se estabeleça as relações de quem obedece e quem manda. Precisou ter uma linguagem para isso, para falar, você vai fazer aquilo. Sacou? Desde quando estabeleceu isso, desde que o ser humano saiu da animalidade, se descolou do contato natural com as coisas e começou a ter contato com as abstrações, justamente o ser humano covarde, o ser humano fraco, é o que se agarra nisso, porque as pessoas vão falar, mas você vai viver no mundo natural, o chanchada, você não dura nem uma semana. Tá, mas se eu não durar nem uma semana, foda-se. É melhor você viver livre lá, fazendo cocô no mato, fazendo sei lá o quê, do que viver igual um idiota doente, adoentado nessa sociedade ridícula, cara. Eu tô cansado. Eu fico lembrando da época de escola, mano, época de escola. Acordava cedo pra ir na escola. Eu ficava lá assim, ó, cochilando, cara. Quem que é o pilantra que inventou isso aí? Qual que é a lógica de eu ir ouvir pessoas explicando coisa? Pesquisas dizendo que a criança não consegue aí, ó. Eu tô falando. Por causa do quê? Do cortisol. Cara, é um produz 10 horas da manhã. É um sistema de tortura. Aí todo domingo eu sonho essa desgraça. Por isso que eu tive a ideia de escrever. Eu tive essa ideia de falar isso aqui. Todo domingo eu fico sonhando que estou atrasado para a escola, que eu tento chegar na escola e o ônibus não vem, e eu pego o ônibus errado e tem um engarrafamento, e de repente eu estou na rua e esqueci minha carteira, eu tenho que voltar em casa, eu não consigo. Aquele drama, aquela coisa horrorosa, cara, que é o que? A violência do calendário, a violência do relógio te fudendo. E a sociedade humana, os homo sapiens de alguns 20 mil anos para cá, são a comunidade dos fracos, dos covardes, porque eles preferem estar na gaiola, castrados, do que seja o que Deus quiser no meio ambiente, na rua aí. E ficam espantadíssimos, falam assim, meu Deus, olha a violência. Nossa, cara, o ser humano é violento, cara. O ser humano é violento. Hoje você não tem o perigo de um tigre, de um macaco te pegar aí na floresta, mas você tem o perigo do seu próprio homo sapiens, da sua espécie aí, e te roubar uma carteira e te matar. Querer te estuprar pra rua. O ser humano é assim, cara, e a vida civilizatória trouxe falsas ilusões aí de segurança. As pessoas estão morrendo para todo lado, cara. Outro dia o polícia pegou um cara, jogou o cara da ponte. Os bandidos te matam, te põem fogo a troco de nada, cara. Eles só quer ver você morrer, só, e dar desculpa que tá roubando, tá não sei o quê. A crueldade
O mal com L, entre aspas, aí, o mal com L, entre aspas, está solto aí, cara. A vilania, a crueldade. As instituições são feitas para fazer o mal, para te causar dor. Olha o exemplo que eu dei, a escola. Ser obrigado a estar lá de manhã cedo, cara. Interromper o seu sono para estar lá assim, ó. A instituição é feita para te torturar, cara. Outras instituições aí também, né? Vou nem entrar no mérito disso. Olha o SUS, para dar um exemplo aí, o SUS. Ao invés de se dar alimentação correta para as pessoas, te dá remédio. Se você for lá no posto de saúde pedir um prato de comida, eles não tem não. Mas se você for lá para pegar remédio, eles dão, tem farmácia popular. Vê se tem lógica um negócio desse, não é feito para fazer mal, cara. E a pior das violências, porque é a mais internalizada, que ninguém se questiona, é a do relógio e a do calendário. Maldito o ser humano que inventou isso aí, cara. Quem foi o pilantra que inventou isso aí, mano? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? E nós, né, sociedade escrava, o animal escravo, nos submetemos a esse jugo do calendário e do relógio, sem nem questionar. Tá com vontade de mijar? Põe uma fralda aí. Vai dormir? Não, ó, despertador. Pi, 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 pi. 10 de dezembro, 11 de dezembro, 12 de dezembro, ó, chegou janeiro, chegou, vão pagar o IPVA, chegou fevereiro, é o carnaval. Matrícula, escola, cara, PTU. Cara, se esse pensamento que eu tô falando é loucura, e com certeza os entendidos aí vão falar que é, então eu sou louco mesmo, cara. Sou loucaço, sou doido. Mas saibam que eu não sou doido sozinho, não, tá? Tem muitos outros doidos aí que pensaram aí como eu, tá? Para ficar num exemplo aí americano, hein? O Thoreau pensou isso, em que pese o Thoreau ser meio anarquista, eu não gosto das ideias anarquistas porque eu acho de uma ingenuidade muito grande, mas o Thoreau, o Reich, o Nietzsche, o passarinho pensa igual eu, a aranha, o mosquito, o marimbondo, a formiga, várias pessoas e seres aí pensam igual eu, as plantas, tá todo mundo aí. Só o Homo sapiens canalha inventou relógio e calendário. E não foi para organizar a sociedade. Olha, se fosse, como é que você vai fazer uma cirurgia se não tiver um horário marcado? Foi para subjugar os outros, seus imbecis. Vocês não percebem isso não, cara? Que foi para subjugar os outros. No início, quando inventaram essas porra aí, era para falar, fulano, agora é a hora de plantar melhor, ó, que a lua já subiu. Planta para nós lá. Ciclano, olha aí, ó. 8 horas da manhã você tem que estar aqui, viu? 8 horas da manhã você tem que estar aqui. É para isso, cara. E todo mundo se subjuga e acha bom ainda. Ó, já falei de assunto ruim demais. Tchau pra vocês. Foda-se. Você entenda o que você quiser aí, se lasque.